Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Diversos da Pós. Eu sou o professor Marcos Velasque e vou conduzir o programa de hoje. Para a nossa conversa de hoje, para o nosso bate-papo, nós temos uma visita especial aqui que é a do professor Ricieri Gaberlini. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bem feliz aí de estar participando do Diversos da Pós. Que bom, que bom. Hoje nós temos uma temática para lá de especial para nós tratarmos. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, educação, carreira, mas vamos focar nos desafios da carreira e da atuação profissional. Então, novamente seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E vamos começar então. Professor, por gentileza, comente para nós como foi o início da sua trajetória acadêmica. Bom, então eu já tinha agradecido, né, Marcos, esse programa Diversos da Pós. É um programa muito forte aqui no nosso setor de pós-graduação. Para todos os nossos ouvintes aí, o professor Ricieri Gaberlini, assim como o professor Marcos, também trabalha aqui na pós-graduação da Uninter, nos cursos de gestão pública e de segurança pública. Exato. E a pergunta do Marcos é para chegar até nessa área de gestão pública, coordenação e de segurança pública, onde tudo começou. Então, eu acho que todo professor, ele passa um pouquinho, ou se não passou, grande parte vai passar, ou no início da carreira, é naquela formação básica, onde você tinha, não digo que eu dei aula no ensino básico, existia um curso técnico, Marcos, em que você falava-se muito de marketing pessoal, e naquela oportunidade, em 2005, 2006, estava muito em alta esse marketing pessoal, e eu já vinha da graduação de administração e gostava do marketing. Aí eu falei, tá aqui uma sacada, eu acho que esse marketing pessoal é onde pode ser o início. E aí foi o início, Marcos. O marketing pessoal foi uma das primeiras disciplinas que eu fiz, que eu dei aula. Era curso, que nem eu falei, era curso para as pessoas técnicas, né, ensino técnico, e aí entrou. E aí o coordenador, ele era uma coordenadora até chamada Andréia, aí ela falou, Ricieri, olha que legal, eu acho que você também fez administração, vou te empurrar aí um pouco de contabilidade. Não era tanto a contabilidade, mas era administração, contabilidade financeira, né? Sim. E para as pessoas fazerem contabilidade financeira, já nessa época. E aí foi o início, Marcos. Eu acho que eu lembro com prazer dessas duas disciplinas, porque a primeira vez que você entra numa sala de aula, você não sabe nem o que vai, né? Toda aquela emoção. E a matéria era boa, né? Que era marketing pessoal. E daí foi, acho que alguns meses, aí depois entrou a parte financeira de administração financeira. E assim foi, né? Então, bacana, Marcos. Acho que desde 2005, vamos contar, fazem 20 anos, né? Iniciando nesse processo todo. Que e bacana. aqui na Uninter já acho que quase 16, 17, alguma coisa assim, dentre esses 20 e 21 aí. Muito bem, que bom. Mas assim, eu gosto de esmiuçar um pouquinho mais sobre a história, porque todo mundo gosta de saber um pouquinho da história das pessoas, né? Aham. Isso é interessante. Teve alguma influência para você escolher essa área de atuação? Por que você escolheu essa área de atuação? Se eu seguisse, Essa formação, primeiro. se eu seguisse a formação original, eu teria ido comércio exterior, hoje eu estaria falando de comércio exterior com você, e falando de logística, exportação, porque foi a graduação feita aquela época, eles davam a administração com ênfase, né? em alguma atividade. E essa atividade de ênfase foi clara na área de comércio exterior. E a primeira pós-graduação, logo em seguida, da faculdade, também foi já nessa linha de logística. E aí, Marcos, você vê, né? O professor Ricieri, dei muita disciplina de logística quando cheguei na Uninter, trabalhei muito com logística, mas assim, né, a vida tomou um outro foco. E respondendo a sua pergunta, a paixão do marketing era porque, de repente, você fazia as atividades de profissionais muito relacionadas com marketing e estudava as atividades de logística. E aí a paixão pelo marketing, né, ela vai contaminada, até hoje eu estou nessa linha, né? Então, esmiuçando bem a sua pergunta. E aí, num certo momento, Marcos, entra a gestão pública. Acho que daqui a pouco você vai perguntar da onde entrou a gestão pública, mas foi um pouquinho mais para frente. Que bom, que bom. Então, normalmente as pessoas eles começam uma formação acadêmica e às vezes não têm noção ainda do rumo que vão seguir. Em algum momento das suas vidas, eles pensam, eu acho que é isso que eu quero. Não, eu não me identifiquei ainda, né? Nós conhecemos algumas histórias de pessoas que já passaram aqui pelo programa e já comentaram, né? Olha, eu iniciei a minha carreira, minha formação acadêmica numa área, quando eu já tinha 2 anos de curso, cancelei, tranquei. Sim. E mudei de curso, ou desisti e fui para uma outra área, né? Então, desde o começo, você sempre soube que você mais ou menos imaginava o que você queria fazer ou a área que você queria atuar. E por que eu pergunto isso? Porque quanto mais assertiva for a escolha, mais felizes nós seremos como profissionais. Exatamente. Uhum. Então, se eu procuro uma área de atuação
uma formação acadêmica e eu já tenho mais ou menos a noção do que eu espero fazer ou atuar, eu vou me sentir mais feliz e mais realizado, né? E você não vai ser frustrado, né, Marcos? Exatamente. Às vezes você fala, se você pensa o familiar da sua casa, seus pais, naquela época acho que era técnico em contabilidade, ou eles têm um nome lá, meu pai, não sei se seu pai, mas meu pai é lá de 60, quase 70 anos já, eles davam um nome lá pro curso de contabilidade deles, contabilidade comercial, não lembro de cabeça, até para a gente estudar depois. E aí, se a gente fosse seguir nessa linha, a família da gente contador, a família da gente trabalhando em grandes empresas, a gente não entrou nessa formação, né? Eu sou um do que não entrei, não fui nem contador, nem trabalhei em grandes indústrias metalúrgicas. E é o que você falou, né? Então, às vezes o pai fala, olha, filho, acho que essa linha, e você fica olhando, né? Porque já vê o pai e a mãe trabalhando, mas nem sempre é aquilo que você quer fazer, né? A formação toma uma outra guinada, né? Exatamente. Mas assim, de alguma forma a gente sempre tem uma influência para a escolha. Isso, exatamente. Agora vamos entrar nessa pegada. Teve alguma influência para você escolher essa formação acadêmica, essa área acadêmica? Teve uma influência grande, que foi uma pessoa que eu tenho amizade até hoje, o nome dela é José Carlos. Vou falar, né? Vou citar, porque ele vai ficar feliz de ouvir o programa e citar o nome dele. José Carlos. E ele chamou o sobrenome dele, que tinha mais um que chamava Lauter. E ele era o cara do marketing naquela época, né? Dentro do que eu trabalhava, eram as primeiras campanhas em que as eleições começaram a se utilizar do marketing eleitoral propriamente dito, e eu já vinha dessa escola de trabalho desde 97, 98, e eu falava, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, nenhuma campanha que ele fez ele perdeu. E eu falava, um dia vai chegar a minha vez, né? Vou estar podendo trabalhar com isso também. E aí ele foi uma grande inspiração, por quê? Porque ele fazia o marketing pessoal das pessoas funcionar. Então, o Marcos queria se propor a um determinado cargo ou queria se candidatar a entrar na política, chamava essa pessoa. E essa pessoa ela dava todo o tratamento. Olha, Marcos, faz assim, faz assado, fala assim, fala assado, desenvolva essa estratégia. E eu, nessa época, não tinha nem 18 anos ainda, eu falava, meu Deus, mas como é que funciona tudo isso? E aí entrou a faculdade, né? Aí você entra na faculdade com aquele mundo de, nossa, eu vou ser o rei aqui, administração. E aí o Brasil estava passando por um momento de comércio exterior muito forte. Daí eu falei, acho que esse negócio aqui de marketing não vai dar muito certo. Vamos, o comércio exterior é o que vai dar certo. Moral da história, né, Marcos? Olha que bacana, né? Como dar a volta. Mas mesmo assim a gente teve muita disciplina de marketing. O TCC, que naquela época você montava uma empresa, eu ajudei muito na parte do marketing. Então, quer dizer, a influência existiu e eu sou muito grato a essa pessoa e amigo até hoje. Que bacana, que legal. E é muito importante relembrar isso, né? Relembrar essas fases da nossa vida. Agora, em relação à sua formação, teve algum desafio que você enfrentou durante a sua formação acadêmica? O principal desafio na formação acadêmica, lá na fase da graduação, é exatamente esse temido trabalho de TCC. Sim. Eu tenho orgulho de dizer que aqui na Uninter eu entrei em 2009 e agradeço muito até a professora Rosina, a professora Vanessa, que acho que em 2010 me treinaram para que eu orientasse o TCC. Então eu teve na graduação a tão temida fase do TCC, porque era uma empresa projeto, uma empresa piloto, ou empresa padrão, não sei, empresa modelo, alguma coisa assim, que você levava todo o quarto ano desenvolvendo. E aí você passa por isso e saímos bem, né? A gente montou uma indústria de calçado, me lembro bem até do projeto. E aí você entra para a fase acadêmica em 2009 e 2010 com a possibilidade de orientação. Então é fantástico, né, Marcos? Você passar por um desafio e você conseguir aprender, e aí depois a professora Rosina e a professora Vanessa ainda falaram, olha, agora você vai orientar a TCC. E é bacana, né? Aí você vê, que nem aqui na graduação nossa tem o Thiago, que é um dos nossos tutores aqui, foi meu orientando. Aí você vê outro professor que foi meu orientando. E aí você vê quantas sementes que você ajudou, né? Sim, no processo de TCC deles. Então, respondendo, né? O que foi temido ali, essa fase, né? Essa indústria, porque a contabilidade, ela passa por um processo de evolução gigante com software e um monte de coisa. Mas parece que na nossa época, Marcos, de faculdade, a gente tinha que fazer na borracha e no lápis. Aí eu falava, meu Deus, mas isso aqui nunca acaba. E aí, lógico, aí você aprendeu, né? E hoje em dia, com a evolução das tecnologias, aquela fonte de informação sua, hoje com as tecnologias, você entende. Então eu lembro bem, meu Deus, fantástico falar sobre isso. E cada fase nós identificamos que sempre houve a tecnologia, de alguma forma sim. Teve. Eu lembro que de alguns cursos que eu fiz na nossa história lá para trás, no passado, a tecnologia era bem diferente de hoje. O mimeógrafo,
ou o projetor, o retroprojetor, né? Então você tinha que usar uma lâmina, colocar ali, desenhar com alguma caneta colorida, se você quisesse fazer algum destaque, né? E se esquentasse demais, você não poderia usar. Então tinha tudo isso, né? Quando eu cheguei na faculdade, não, aqui nós apresentamos com data show. Aí eu falei, como é que eu vou usar isso? Como é que faz isso? Ó, e não é só o data show, você tem que usar um programa no computador que faça isso, que deixe a apresentação mais... Produzida, limpa. Então não era só mais uma lâmina que você escrevia ali, né? Você deveria já trazer tudo pronto, né? Uma criação que você tinha que fazer para ele passar naquela tela, isso, né? Então... E eu lembro que os nossos amigos mais malucos tinham os mouse maior. Meu Deus, isso é loucura de contar, mas os alunos aqui vão ficar de cara. Porque você tinha que ter o mouse e você tinha que ter o data show. Sim. E nem sempre tem os mouses que a gente usa hoje com toda a tecnologia de sem fio. Sim. Aí tinha uns amigos malucos que eles faziam uns cabos gigantes. Aí eles sentavam aqui, a tela ficava lá e lá longe o cabo eles passavam. Eu falava, mas é muita gente engenhada. E hoje em dia não, né? O Hi-Fi, né? O mousezinho não é Hi-Fi, é sem fio. O mousezinho fica lá. Falei, meu Deus do céu, isso é bom de contar, né? Sim, é a época dos pendrives e tudo mais, né? Então, exatamente. Eu lembro que no começo um desafio para mim era fazer apresentações. Eu tinha muita vergonha de falar, tinha muita vergonha de me expor, né? Então, todas as disciplinas tínhamos que fazer sempre alguma apresentação. Além das avaliações, normalmente os professores pediam para ir à frente e fazer essa apresentação. E eu falava, nossa, vou ter que mexer no computador, vou ter que mexer lá, fazer uma apresentação. Então, não era só a apresentação, né? Era o fato de estar lá na frente também. Então, isso no comecinho me incomodava. Mas, claro, com o tempo a gente vai dominando, vai perdendo esse medo e enfrentando os desafios, né? Exatamente. Então... E aí, né, Marcos, só para contar um pouquinho de historinha, esse 2005 e esse 2006 que eu comecei a lecionar, quando eu terminei a graduação, eu trabalhei um pouco com o comércio exterior, não vou dizer que não. Eu fui estagiário de uma empresa há quase um ano. A gente trabalhou muito com exportação de compensado. Compensados vinham aqui da região do Paraná, de Irati, aqui nessa região forte do Paraná, e exportava muito para a Irlanda. E eu estava na graduação, né, terminando a graduação e fazendo pós-graduação, e eu falei, vamos arriscar, né? Eu fiquei quase um ano, né, nesse trabalho, sou muito grato também a uma empresa que me contratou, e eu lembro bem, sou amigo da minha gestora até hoje, encontrei ela esses dias no litoral, e ela continua raiz forte ainda. E aí aquele ano foi aquele ano de teste, né? Olha, saí do comércio exterior, vamos fazer logística na pós-graduação, beleza. Não consegui, juro que daí agradeci àquela empresa. No outro ano entrou um processo de novo de campanhas eleitorais e eu falei, é aqui que eu vou. Aí organizei mais uma campanha eleitoral e aí fiquei em campanhas eleitorais até 2010, 2012. E foi uns 8 anos da minha vida trabalhando com esse marketing pessoal, que foi quando eu dei a primeira aula lá que o professor perguntou, e fiz uma carreira aí de campanhas eleitorais, de organização, tanto que fui contratado aqui na Uninter, na minha primeira disciplina aqui na Uninter em 2009, foi exatamente para essa disciplina. A professora Vanessa, falecida, ela era coordenadora da área de ciência política, ela precisava de um professor de planejamento de campanha eleitoral. E era duro de você achar essa disciplina muito técnica. E eu já estava... A gente nunca considera que estava no auge, mas eu tinha organizado muita campanha. Sim. E aí ela me achou lá, falou, vem dar aula aqui. E aí eu comecei na ciência política no primeiro semestre, aí no segundo semestre a coordenadora de administração, a professora Vanessa, tinha disciplinas relacionadas com a minha formação. E ela falou, venha para cá. E aí a Uninter nasceu em 2009, 2010 nessa disciplina. E aí esse mundo acaba, né, de planejamento de campanha eleitoral acaba em 2010, aí eu não entro mais nesse mundo, e é onde entra o mundo de pesquisa, né, porque eu pensei, para eu criar o Marcos Soares aqui, ele precisa de pesquisa. Para o Marcos Soares ser um personagem, quanto mais pesquisa ele tiver, melhor eu vou fazer ele funcionar. E aí, em 2010, nasce a empresa de pesquisa chamada IRG, que eu tenho até hoje. E aí, a partir desse momento, com as pesquisas eleitorais, eu começo a entrar no mundo público. Eu tenho paixão, sou apaixonado pelo mundo público, porque boa parte dos clientes em que compram pesquisa estão no mundo público. Ou é vereador, ou é secretário, ou é político, ou é prefeito. Então, nesse mundo, Marcos, e daí eu entro nesse mundo, né? Desde 2010, 2011, 2012, fazem 13 anos que a gestão pública está na minha veia, com uma simples prestação de serviço, que é desenvolver esse trabalho de pesquisa, você consegue se relacionar nesse mundo gigantesco e maravilhoso que é a gestão pública, né? Bom, você sabe que sou apaixonado por isso, tanto estamos aqui coordenando vários cursos, né? Muito bem, muito bem. Vamos seguir então. Teve algum professor ou algum colega da instituição que influenciou na sua jornada acadêmica? Então, a professora Vanessa Fontana, coitada, ela faleceu do Covid, ela era coordenadora de ciência política, foi uma das primeiras. Aí depois a Vanessa Rolon, que era a professora de
que era professora coordenadora da administração, e aí a professora Rosinda, que trabalhava junto com a professora Vanessa, né? E ela foi uma das que me ajudou muito nessa fase de TCC, orientação de TCC e de disciplina. Então, esses seriam os 3 professores no início da Uninter, 2009, ali, 2012 até 2015. E aí, a partir de 2018, o professor Castanheira também é um marco histórico, porque ele coloca eu junto aos cursos de pós-graduação de gestão pública. Então, seriam aí 4 enciclopédias que eu tenho aí que me ajudou muito. Então, a Vanessa em memória, outra professora Vanessa, a professora Rosinha e a professora Castanheira. Muito bem. Agora eu vou fazer mais uma provocação. Você acredita, então, que a universidade prepara o estudante para o mercado de trabalho? Ela vai com um misto de situações. Ela vai preparar? Vai. Mas se o cara também não colocar a capacidade dele e jogar tudo isso à prova, ele também não vai funcionar, né? Então, ele não vai contar 100% com aquilo que ele... É um conjunto de ações. É um conjunto de ações, com tudo aquilo que ele ganhou na experiência técnica dele. Agora, se ele se mostrar motivado, proativo, igual eu, igual você, igual tantos que a gente conhece, aí a coisa começa a dar certo, né? Então, não podemos falar que a obrigação da preparação vem de um lado só, né, Marcos? Eu acho que está errado falar assim. Ela tem que vir dos 2 lados, né? Tá. Você comentou um pouquinho já da sua história, já falou um pouco da sua história acadêmica, já começou a falar sobre a atuação profissional e isso é mais do que natural, porque em algum momento a formação acadêmica junto com a formação profissional, elas vão se encontrar. Vão se encontrar. E quando elas se encontram e quando a gente faz, como eu falei desde o começo, uma escolha mais assertiva, faz com que nós nos sintamos mais realizados, né? Como pessoa e como profissional. Eu já comentei algumas vezes aqui no programa, porque às vezes a gente encontra no mercado de trabalho, independente da área, algumas pessoas boas e outras nem tanto, no sentido de estarem felizes com o que estão fazendo. Às vezes você vai lá numa farmácia e chega lá e não é bem atendido. Tudo bem, é uma escolha da pessoa, estar lá ou não, ou por uma necessidade, mas ela está ali, certo? E em qualquer outro comércio, qualquer outra atuação, às vezes você vai no consultório médico e também pode acontecer de não ser bem atendido. Tudo bem, pode ser que a pessoa não está no seu melhor dia, mas você escolheu atuar naquilo ali. Algumas pessoas acabam tendo esse tipo de atitude porque não era lá no seu interior aquilo que gostaria de fazer. E não conseguem tomar uma decisão de, não, eu vou mudar e vou fazer algo que eu gosto. Isso, ou seja, nessa mudança, né, Marcos, sempre você tem que voltar a estudar um pouquinho de novo. Sim. E às vezes a pessoa não quer voltar a estudar um pouquinho de novo, não quer se aperfeiçoar, e aí isso que você está falando, né, começa a nascer uma frustração. Então, às vezes é bom arriscar, ótimo, só que daí você tem que acompanhar estudo, mundo que está acontecendo, tentar juntar tudo para daí fazer com que tenha uma imersão nisso, né? Eu também conheço histórias de pessoas que já estavam numa atuação há 20 anos. E aí do nada falou, não é isso que eu quero, eu fiz isso há esses 20 anos, mas agora eu vou fazer algo que eu gosto. E aí deu uma guinada na vida, a pessoa mudou o humor, parece que a pessoa rejuvenesceu uns 10 anos. Porque começou a fazer o que gosta. Fazer o que gosta. Então, unir o útil ao agradável, né? Sua formação com a sua atuação. E às vezes, Marcos, às vezes a gente também unir o que gosta, a gente não pode demorar muito também para tomar uma decisão. Que às vezes você vai, vou deixar para 26, vou deixar para 27. Mas o ano passa agora, parece que a gente está num cronograma ou numa cronologia muito mais rápida. Você viu que aqui eu consigo lembrar tanta coisa, 2005, 2010, 2012. Aí o Marcos daqui a pouco começa a me perguntar de 21, 20, 19. Eu me dá uns apagão, porque eu não consigo lembrar. Lógico, eu lembro de um marco, eu lembro de alguma coisa temporal que foi ótima em 2019, 2020, depois 2021. Na pandemia, ali você consegue criar as caixinhas. Mas quando você fala lá de 2008, parece que você tem uma nostalgia e você lembra de cada assunto. E nos últimos anos, essa lembrança parece que ela não está ocorrendo, né, Marcos? A dinâmica está sendo tão rápida que parece que aquele momento, se você não cria uma história e vários enxovais em volta, você não consegue puxar aquilo, né? Não sei se é normal para todo mundo, mas é tão fácil contar de algo tão mais antigo que não sei o que estava acontecendo, porque de uns anos para cá, vamos considerar uns 5 para cá, muito rápido, né? Então, por isso que a decisão que você está tomando de mudar tem que ser... Sim, né? Mas é que são momentos marcantes que nós temos. Todos nós temos momentos marcantes na nossa vida, tanto profissional quanto acadêmica, né? Então, como eu perguntei se tinha alguém que influenciou você lembrou. Na hora você lembrou. Teve esse professor, essa professora, essas pessoas fizeram parte, né? E eu sempre pergunto isso porque é importante a gente relembrar, né? E valorizar isso também. Todos nós tivemos algum profissional que marcou a nossa vida. Falando academicamente também, né? Então, em todas as fases que eu passei na minha vida acadêmica, eu lembro de pessoas que marcaram positivamente. E eram aqueles professores que saíram ali do quadradinho da sua caixinha e fizeram um diferencial. Tudo bem.
teve vários professores que passaram na minha vida, na sua vida acadêmica, né? Mas sempre vai ter aqueles que de alguma forma marcaram. Sim. Porque fizeram o diferente, né? Fizeram algo a mais, né? E falando sobre isso, sobre a formação acadêmica e a formação continuada, como você acha que isso influencia na atuação do profissional? A formação continuada, ela nunca pode parar, né? Eu acho que você tem aí, hoje a gente tem aí o oferecimento aqui na Uninter de diversas oportunidades. Uhum. Você tem cursos aí em que você consegue realizar em 6 meses, você consegue ter uma pós-graduação, a gente tem muita graduação boa. Então, eu acho que a formação continuada, ela deve estar ali sempre ativo na sua cabeça, por quê? Para você tentar, nessas trocas que às vezes as pessoas estão pensando, ou na continuidade mesmo de uma tarefa que elas estão desenvolvendo, elas nunca pararem, né? De buscar conhecimento. Eu acho que isso é fantástico, né? E hoje você tem esse conhecimento tão bom, tão fácil acesso, tão rápido. Basta você ter vontade e isso é um desafio que a gente nunca pode deixar as pessoas perderem, né? Sim, a tecnologia está avançando de uma forma que nós devemos acompanhar, né? As mudanças são constantes, né? E nunca parar de ter uma formação continuada. Isso que é a ideia. Então, nós precisamos estar em constante aprendizado. Até porque o novo de hoje já não é mais o novo de amanhã. Exatamente. Então, estamos sempre em mudanças, né? E o que a gente vai contar desse novo de hoje em 2035? Exato. Né? É muito fantástico se a gente começar a imaginar. Nossa, você é muito ansioso, já está falando de 35. É a questão que você não está falando de 35. As pessoas fazem os planejamentos de 1, 2, 3 anos, ok. Mas você já tem que ter um planejamento de 5, né? De 10, lógico, eu sei que é muito. Mas é uma dinâmica tão avançada que a gente não sabe o que vai acontecer. E como que nós vamos estar preparados para tudo isso? Você acabou de dizer, eu acabei de brincar. Nós tínhamos um mouse e tinha um cabo gigante para a gente passar um data show, ok. E nos últimos anos a gente já entrou numa nova plataforma que é todas essas IA, tudo isso entrando, e a gente está vivenciando tudo isso. Sim. Então daqui 5 anos nós vamos vivenciar o quê? Não é que a gente está prevendo e fazendo uma ansiedade do futuro, mas é o que você falou, né? A minha formação já vai me levar a que estágio daqui a tantos anos, né? Então é uma preocupação que fica no ar. Com certeza, né? Porque se eu quero continuar no mercado de trabalho, eu preciso estar atualizado, eu preciso me atualizar sobre tudo que está acontecendo, né? Você colocou muito bem. Hoje, no momento que nós vivemos o momento da inteligência artificial, aplicativos que fazem quase tudo que outras pessoas e profissões fazem, né? Então, como que nós nos deparamos com isso? E como que nós vamos nos preparar? Hoje essa é a realidade, mas e a realidade daqui a 5 anos? Exatamente. Esse profissional vai estar onde daqui a 5 anos com o avanço da tecnologia? A profissão dele vai existir, não vai? O que vai acontecer? Então, eu acho que isso é um desafio, né? Da gente ser interrogado daqui a 5 anos o que aconteceu com a nossa profissão nos últimos 5. Ela desistir talvez não vai, mas e quais os outros mecanismos que vão fazer com que ela cresça, né? Sim. Pessoal, para que a gente possa então fazer a continuação aqui do programa, eu peço para que vocês anotem. Não esqueçam que nós temos a palavra-chave, que é formação, certo? Para que vocês possam conseguir o certificado, a palavra-chave então é formação, certo? Dando continuidade então, professor, teve algum momento marcante na sua vida acadêmica e depois na sua vida profissional? De toda essa sua trajetória que você poderia compartilhar com a gente? O momento marcante é quando você traz um resultado e você verifica que a tua formação profissional se uniu com a sua formação acadêmica e você chega num resultado. Eu acho que isso constantemente você tem que estar monitorado a isso. Sim. Então, pensando no nosso lado profissional e somando com o nosso lado acadêmico, quando a gente tem uma empresa em que você precisa mostrar resultados, a cada 2 anos você tem um processo eleitoral em que você desenvolve personagens e que você faz pesquisas para muitas pessoas. E essa pergunta é bacana porque você está à prova ali, né? A cada 2 anos, no final de um ano, você tem que mostrar que você está trazendo resultado. E graças a Deus, em todo final de ano e tem um processo eleitoral, a gente tem atraído muitos resultados em pesquisa que tem a ver com a nossa formação acadêmica, porque você está ali estudando mecanismos novos para você colocar nas pesquisas para trazer resultado. E aí, quando você acerta, né, é maravilhoso. Vai errar? Vai. Só que você tem que ter um índice de erro muito pequeno e cada ano você tem que tentar diminuir. Sim. Porque ser humano, não somos máquina. Então, essa pergunta é boa de responder porque se eu parar de cuidar da minha formação acadêmica aqui e só ir para esse mundo profissional aqui, alguma coisa vai, né? Sim. Agora, se eu estou com essa formação acadêmica a todo momento evoluída e jogo aqui, vai buscar resultado. E é fantástico de falar dos acertos.
Isso, né? muito bem. Você comentou anteriormente que aqui na Uninter nós temos vários cursos, né? E com o intuito justamente de incentivar sempre a busca do conhecimento, né? Nós temos aqui na Uninter cursos de curta duração, que são os cursos de extensão. Sim. Nós temos os cursos de especialização, pós-graduação, né? Os cursos a nível de especialização. Nós temos cursos de graduação e uma variedade muito grande, né? Então as pessoas podem entrar em contato conosco através do nosso site, procurar essas informações, estão lá todas disponíveis. Tem todas as informações praticamente que precisa para que você possa tomar essa decisão. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em poder ajudar, né? Cada área tem um coordenador que pode auxiliar e orientar você da forma correta. E o bom disso que o Marcos está falando a especialidade hoje em dia ela está cada vez mais, como é que eu posso explicar? Você pode buscar aquela especialidade mais minuciosa. Sim. E o bom que quando você fala de pós-graduação é que nós temos vários eixos temáticos em que você vai achar uma especialidade que às vezes encaixa com você. Eu quero artes tal, eu quero gestão pública tal, você consegue. Eu acho que isso é bom porque o profissional hoje em dia ele tem que estar ali, né? Aquele detalhezinho que ele tem na carreira dele é o que vai dar o resultado final dele. E nós temos como ajudar na Uninter, temos porque as possibilidades de cursos que a gente cria, Marcos, e você está lá na organização de tudo isso, sabe bem, se o profissional que está tendo essa formação continuada buscar essa minuciosidade, ele vai tirar. Quero ser especialista nisso. Tem na Uninter? Tem na Uninter. Então eu estufo o peito em dizer porque a área de gestão pública é grande, mas a gente tem a parte da inovação, agora a gente inaugurou a pós-graduação em inteligência artificial, a gente tem a pós-graduação voltada para inovação, compliance, gestão pública baseada em accountable. Então, ou seja, o cara ele quer ser especializado em accountable, responsabilidade fiscal. Sim. Temos, a gente chega nesse nível, porque além disso o Marcos explicou, cada pós-graduação nossa, nós dividimos em 3 módulos e cada módulo desse nós damos uma formação, caso, não digo um certificado a mais, mas nós temos os eixos, que são 4 disciplinas para cada módulo. E nós temos uma minuciosidade e um cuidado em criar cada módulo desse. Então, o profissional ele quer se especializar na área da accountability e transparência pública. Temos. Dentro de um enxoval maior de um curso, sim, mas ele tem lá dentro. Então, eu gosto muito de defender essa ideia, porque hoje em dia os especialistas, Marcos, eles estão ali, né? Buscando uma ferramenta para ele ter destaque no mercado. Isso a gente consegue oferecer. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando aí ao término de mais um programa. E, professor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós. Sobre a importância da formação acadêmica, sobre investir na educação. Eu acho que nunca é tarde para você trocar de foco. Se você está num foco em que você está frustrado, está sem dinamismo, sem empolgação, eu acho que você sempre tem que planejar se isso está indo bem e se não está, pode trocar. Você tem uma formação continuada gigante para você buscar essa troca. Então a dica que eu dou tá feliz, continue feliz, busque mais conhecimento, se interage com o que você está buscando essa felicidade, tanto na formação acadêmica quanto na sua formação profissional e principalmente aquele momento em que você está pensando assim, puxa vida, eu vou desistir. Não desista, você tem possibilidade de buscar algo que você consiga gerar bons resultados, né? Então eu acho que o prazer da gente estar aqui ajudando os alunos com as nossas graduações, pós-graduações, passando essa formação continuada, vem também do encontro dele agora achar ali qual o caminho que eu vou seguir. E isso tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Então a minha motivação é essa, não desistir. Isso aí. Bem embaixo. Bem. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Por ter compartilhado um pouco da sua trajetória acadêmica profissional, a sua experiência, né? Todos nós podemos fazer escolhas e hoje é o dia de você fazer a sua. Venha fazer parte conosco também. Contamos com vocês no próximo programa, então. Até lá!